Ao vivo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Ontem nós não fizemos o nosso devocional, porque nós chegamos já de madrugada, muito tarde, estivemos ali em Coroatá. Quero agradecer a Deus pela vida de todos, ali de Coroatá, Assembleia de Deus, pastor Josias e a igreja que nos convidou sob a sua orientação. Nosso carinho por aquela cidade, nosso carinho por Coroatá, nosso carinho por toda a igreja e pela receptividade maravilhosa que tivemos ali dos nossos irmãos. Vamos juntos adorar a Deus. É o hino de número 124. Adorar. Eita, glória a Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo
22, né? Verso 20. Aliás, verso 20, vamos lá. O que sacrificará aos deuses e não só ao Senhor será morto. Bem simples, né? Bem objetivo, direto. O que sacrificar aos deuses, né? Será morto. Muito bem. Hoje vamos falar sobre isso, né? Sacrificando a outro Deus. Sacrificando a outro Deus. Vamos começar pela definição desse substantivo, né? Esse substantivo masculino que nós temos aí, Deus. Mas no hebraico, claro que nós temos as nossas Bíblias, que têm as suas traduções, que vai aparecer a palavra Deus, né? Que é essa palavra Deus que nós temos no nosso português. Nós temos a palavra Deus, que ela vem do latim. Quem faz latim, faz a declinação, sabe muito bem que aí nós estamos tratando de Deus, é um nome que vem do latim, aí no nosso português. Mas do hebraico, a palavra Deus, que aparece nesse versículo aí, que aparece, não é Yehová, não é o tetagrama que está aparecendo aí. Aquelas consoantes que nós já explicamos, que fala do Deus autoexistente, do Deus que é. Então, quando a Bíblia começa, a Bíblia ela não começa falando logo de Yehová, ela começa falando de Elohim. Quando você pega a sua Bíblia, Gênesis, primeiro, lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. É a primeira palavra que aparece colocando Deus como sujeito. Olha ali, naquela frase, Deus é o sujeito, mas aparece a palavra Elohim. E aí, quando você analisa e vai para o dicionário hebraico, você, na hora que abre o dicionário hebraico, que você procura Elohim, aí você vai ter Deus, você vai ter juízes, você vai ter anjos, você vai ter autoridades. Então, como é que eu vou traduzir essa palavra Deus aplicando ela corretamente? Por isso que eu disse aqui uma vez, não basta apenas você pegar uma palavra e colocar aquela palavra e dizer assim: no hebraico essa palavra é isso. Você tem que ver a estrutura dela, a morfologia daquela palavra, a sintaxe dela dentro da frase. Muito importante isso. E aqui tem esse caso, quando você pega a palavra Deus, Gênesis primeiro, começa falando desse Deus no seu aspecto geral, porque a palavra Elohim, ela pode ser aplicada para a divindade de Deus no seu aspecto geral. No seu aspecto geral, ok? Agora, como é que eu vou saber que Gênesis primeiro, além de tratar ou de usar esse termo Elohim, que é aplicado para Deus como a divindade geral, mas também pode ser aplicado para outros deuses. E como eu faço? Quando você lê um contexto, a Bíblia está falando quem é o Deus verdadeiro naquela passagem e quem não é, ou quando está se referindo aos deuses falsos. Então nós temos aqui, na verdade, essa expressão do hebraico, que é um plural intensivo com sentido singular, que aparece essa expressão Deus. Como é que eu vou saber que é o Deus verdadeiro usando Elohim? Se você pegar Êxodo 1, vamos ver, Êxodo 7, verso 1. Veja bem o que diz a Bíblia. Êxodo 7, verso 1. Ela vai ler aqui, está no português, mas quando você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver a diferença. Vai lá. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Observem bem que Deus, quando fala, eu te colocarei por Deus, a palavra lá é Elohim. Então essa palavra Elohim, ela é aplicada a Deus, ela pode ser aplicada a juízes, ela pode ser aplicada a uma autoridade, como no caso aqui Moisés, que estava representando Deus, aparece a palavra Elohim.
Isso é bom para você fazer distinção entre Elohim e Jeová, aplicado somente a Deus. Então aqui você observa que Moisés não era Deus. Essa foi a grande tacada errada que muitos teólogos americanos fizeram. Nem tudo que vem lá da outra América é bom. Inclusive, a dita teologia da prosperidade, a dita teologia da confissão positiva e a dita teologia de exaltar o homem como um Deus veio de lá. Muitos teólogos, entre aspas, americanos, trouxeram esse ensino para o Brasil. Você é Deus, você é isso, você tem poder, você pode decretar, tua palavra tem poder. Eu ainda hoje, tanto que a gente ensina, e ainda hoje tem irmãos que ainda ficam dizendo, a nossa palavra tem poder. Não, irmão, quem tem poder é a palavra de Deus. Cria o mundo pela tua palavra. Diga agora já, minha palavra tem poder. Eu quero que apareça um pé de banana. Diga, minha palavra tem poder, eu quero que a maldição não chegue na minha casa. Quando a Bíblia diz que a palavra tem poder, refere-se ao seu estado moral e ético. Ou seja, porque quando eu não cumpro com a minha palavra, eu fico um homem sem palavra, sem caráter. As minhas palavras não possuem poder. Escutem bem, elas podem possuir poderes nesse particular que eu estou falando. Quando a Bíblia diz, o poder da vida e da morte está na língua, como está lá em Provérbios, está na língua, é porque é o seguinte, você tem que saber e ter cuidado naquilo que você conversa, porque o que você conversar ou falar pode ser bom ou pode ser prejudicial para você. Então, tire isso da sua mente, por favor. As nossas palavras possuem poder. Olha, eu falei, isso aqui aconteceu. Não, tem coisas que seguem o seu curso normal, mas tire isso da sua mente. Isso não existe. Então, esses teólogos ditos, entre aspas, alguns teólogos americanos, trouxeram isso para o Brasil. Esse negócio de você é Deus, você tem o poder dentro de si, você quase aquilo que vem das religiões orientais. Você tem dentro de si uma luz, explore o que há dentro de você. E aí, contrariando todo o ensino bíblico. Então, muito cuidado. Quando a Bíblia diz para Moisés, você vai ser como Deus perante Faraó, não era que Moisés fosse Deus. Ele estava representando a Deus. A pior coisa para o homem foi ele querer ser como Deus, porque ele se tornou um Deus sem poder para nada. A Bíblia diz, o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Não pôde evitar a morte, não pôde evitar a expulsão do jardim, não pôde evitar as maldições. Cadê o grande Deus homem? Não deu para nada. Então, essa palavra Elohim, ela deve ser analisada dentro do seu aspecto, tanto na frase como a sua utilização. No caso aqui, se você analisar Elá, Eloá, vai dar tudo aí nessa expressão hebraica. Elohim, se você pegar Elá, Eloá, Elohim, vai falar de Deus. E quando você vai para Gênesis primeiro está lá Elohim. Quando você vai para para João 1:1, aí você vai ter o Theos, que é a palavra grega para Deus, ok? Claro que esses nomes, eles surgem nessa forma, porque vai ser traduzido para outra língua, como é o caso de Theos. Há muitas pessoas que querem fazer distorção, aí dizem assim, o nome de Deus não é Theos, porque Theos é um nome grego. É claro que a Bíblia foi escrita em grego, meu querido, então tem que ser traduzido daquela forma ali. Entendeu? Então, você analisando, você vai ver que Theos é um nome mais próximo para aplicar a esse termo Deus. Então, quando você tem aí Elohim, é o Deus supremo, é o Deus infinito, é o Deus criador do universo, é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus que criou o universo, o Deus que criou o homem, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra. Por isso que nós começamos cantando esse hino. Todos juntos o louvemos ao grande Criador, ao grande Deus
Então, esse é o nome, esse é o sentido Elohim. No Salmo 14, primeiro, a Bíblia diz o nércio, diz o louco, diz o Nabal, não há Deus. Então, o ateu nega a Deus. O agnóstico diz que Deus existe, mas que não é possível conhecê-lo. O cristão, ao contrário, ele cita Atos 17, 26, pode a 28. Se quiser ler, é importante. Paulo diz assim: nele vivemos. Atos 16. 17, 28. Nele vivemos, existimos e somos. Aí não tem como. Tem pessoas que tentam falar, tem pessoas que tentam, mas quando você tem a experiência com Deus, olhe para cá. Nunca, eu li um teólogo que diz que nunca na terra vão acabar com a crença em Deus. Por quê? Porque é muito pessoal. Tem pessoas que, na verdade, se apegam pela Bíblia com o Deus que a Bíblia revela, e esse Deus faz milagres, esse Deus opera maravilha, esse Deus... E outra coisa, contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumento. Ou seja, Deus, ele opera através da sua vida, você clamando, você vai tendo a sua experiência com ele. Como é que diz aí? 17, 28. Isso. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Como também alguns dos poetas disseram. Paulo não estava usando os poetas para trazer autoridade para a Bíblia. Ele estava usando um argumento que eles diziam para provar, abrindo uma brecha, dizendo: até os poetas de vocês falam da existência de Deus. Só que lá os deuses que os poetas falavam não era o verdadeiro Deus. Por exemplo, o Deus de Aristóteles era o nosso Deus? Não. O Deus de Aristóteles era um Deus universal, era um Deus geral, era um Deus que, na verdade, ele acreditava, mas não era o Deus da Bíblia, não é o Deus como o cristianismo serve. O Cristo que nós adoramos, que deu a vida por nos salvar e para nos salvar. Entendeu? Então, é muito importante que você compreenda essa realidade, essa verdade sobre Deus, né? Então, nele nos movemos, nele existimos e nele somos. Aqui você tem a imanência. Você sente Deus em você, mas Deus é transcendente. Ele está fora de você, ele está além de você. Aí a Bíblia diz, vamos voltar agora para o texto. Fizemos aqui para você entender que essa palavra aí que aparece no texto é a palavra Elohim, aí, que é Êxodo 22, 20, não é isso? Não sacrificarás a outro Deus, ou seja, a um outro Elohim, a um outro Deus, a um Deus que não seja verdadeiro. E o texto aí diz que era para, como é que diz o texto? Vamos lá. Que sacrificará os deuses e não só ao Senhor será morto. Não, quem não sacrificar apenas a Deus ou a outro Deus será morto. Entenda que esse verbo aí, haran, sacrificar, pode dizer proibir, devotar, destruir totalmente, dedicar para a destruição, exterminar. Então, se você pegar essa palavra, ela tem vários sentidos. Poderia alguém estar sob o anátema, porque se dedicou a outro Deus. A partir daquele momento, tal pessoa estaria na maldição para ser destruída. Mas o texto aqui é que aquela pessoa que se dedicasse a outro Deus seria totalmente destruída. Então, nós só temos que adorar ao único Deus, ao Deus que fez os céus, ao Deus que fez a terra, ao Deus criador de todas as coisas. Adore a esse Deus, né?